E aí, hoje a gente vai mergulhar numa história de busca intelectual bem intensa, a da Nancy Pierce. Opa! A gente tem aqui um material que foca num período muito específico da juventude dela, sabe? Aquele momento em que ela, por uma questão de honestidade intelectual mesmo, meio que decide abandonar a fé em que foi criada. É isso aí. E o ponto interessante que o material deixa bem claro é que não foi tipo uma rebelião ao adolescente comum, né? Não, né? Foi uma decisão, assim, pensada, que veio de uma inquietação intelectual, sabe? Uma insatisfação real com as respostas que ela estava recebendo. As fontes que a gente viu detalham bem essa fase. Foi uma busca filosófica, quase, frenética. Exato, ela sentiu que faltavam respostas mais racionais de verdade. É uma história sobre ir atrás da verdade, mesmo que isso signifique, né, largar aquilo que você sempre conheceu. Ok, vamos desenrolar isso aí. Bora lá. E a nossa missão aqui é justamente investigar como essa busca super sincera por um fundamento intelectual, por respostas que fizessem sentido para ela, pode, paradoxalmente, levar para o caminho do ceticismo, do relativismo. É meio doido pensar nisso, né? Totalmente. E a experiência da Pierce é um ótimo estudo de caso para a gente entender essa dinâmica. Com certeza. Então, por onde começa essa frustração toda? Olha, segundo os relatos que a gente analisou, tudo começa com a insatisfação dela com as respostas que ouvia dos líderes religiosos quando ela trazia as dúvidas dela. O material aponta dois tipos principais de resposta que, para ela, simplesmente não encaixavam. Ah, lembro disso. O primeiro tipo era o que as fontes chamam de respostas pragmáticas, né? Aquela coisa do tipo, para mim funciona bem. Isso. Só que isso não dizia nada para ela sobre se a crença era verdadeira ou não. Só que era útil para a pessoa que estava falando. Para a busca dela por verdade, isso era muito pouco. Compreensível. E o outro tipo? E o outro tipo eram as respostas que ela sentia como superficiais, sabe? Aquela coisa meio, relaxa, todo mundo tem dúvida de vez em quando. Quase um jeito de minimizar a questão, né? Exatamente. Soava mais como um jeito de diminuir a importância das perguntas dela, sabe? Um tapinha nas costas para não ter que encarar a questão de frente. Não era uma resposta real à dúvida dela. E aí, juntando essas experiências, a Pierce chegou numa conclusão bem forte, né? Especialmente para alguém criada naquele ambiente. Fortíssima. A de que o cristianismo que ela conhecia parecia não ter, nas palavras dela que as fontes citam, nenhum fundamento racional. Ou, pelo menos, ninguém tinha conseguido apresentar um para ela de um jeito que a convencesse intelectualmente. Uau! E o motor por trás disso tudo, o material destaca bastante, era a tal da honestidade intelectual, né? Isso é central. O que é fascinante aqui é justamente essa busca por rigor intelectual. Para Pierce, isso virou quase um princípio de vida. A crença precisava fazer sentido racional. O raciocínio dela era bem direto, assim. Se não existem boas razões, argumentos lógicos, evidências para acreditar em algo, fosse religioso ou secular, então, por uma questão de integridade, era errado acreditar naquilo. E ela não ficou só pensando nisso, ela agiu, né? Agiu mesmo. Os textos descrevem como, ali pelo meio do ensino médio, ela tomou a decisão muito intencional de largar a educação religiosa formal que ela recebia. Uma atitude bem decidida para a idade. Totalmente. E é importante reforçar um ponto que o material também frisa. A motivação principal não era tipo, quero me livrar das regras para curtir a vida. Não era isso. Não, de jeito nenhum. O centro de tudo, como a gente viu, era essa busca consciente pela verdade. Ela sentia que não dava mais para continuar afirmando que acreditava em algo que, para a mente dela, parecia não ter uma base lógica sólida. Era uma questão de consciência mesmo. Entendi. Então, beleza. Ela rejeitou o cristianismo que conhecia por achar que faltava razão. Mas não parou por aí, né? Ela não ficou só na crítica. Não mesmo. Pelo contrário. Aí começou uma jornada nova, totalmente por conta própria. Uma busca consciente para achar a verdade em outro lugar. E ela mirou alto, viu? Imagino o que ela se propôs a fazer. Bem alto mesmo. A meta é que ela se colocou, segundo as fontes, era pesquisar, olha só, todas as religiões e filosofias no mercado de ideias. Ela queria varrer tudo, comparar para tentar descobrir qual delas, se alguma, era a verdadeira. Uma empreitada e tanto. Nossa,
Dá para visualizar a cena que os textos pintam. Ela indo lá na biblioteca pública da escola, direto para o corredor de filosofia e começando a pegar os livros da prateleira, um por um, basicamente iniciando uma autoeducação filosófica ali na raça. Que determinação, hein? Muita. E ela tinha uma expectativa clara, sabe? Achava que nesses livros, com os filósofos, ela finalmente encontraria respostas para as perguntas fundamentais da existência. Aquelas perguntas que os adultos religiosos ao redor dela não conseguiam ou não sabiam responder de forma satisfatória para ela. Que tipo de perguntas eram essas, as grandes questões mesmo, né? As maiores, tipo, o que é a verdade? E, mais importante, como a gente pode saber se algo é verdade ou não? A questão epistemológica clássica, né? Como conhecemos o que conhecemos. E junto com isso, imagino, a questão do sentido da vida. Exatamente. A vida tem algum propósito maior? Ou a gente está aqui só flutuando no cosmos por acaso, sem um porquê final? E a ética? Essa sempre pega, né? Existe certo e errado de verdade? Um fundamento sólido para a moralidade? Ou será que, no fim das contas, é tudo relativo? Cada um com seu cada qual naquela base do o que funciona para mim, e o que funciona para você, funciona para você. Um relativismo moral completo, onde não existe um padrão universal. Essas perguntas são pesadas. E o material deixa claro que para ela não era só um exercício intelectual, né? Tinha um peso existencial. Total. Era uma busca pessoal pela verdade, que ela sentia na pele, sabe? Não era só curiosidade acadêmica. Entendi. Sim, para ela eram questões de vida ou morte, literalmente. Encontrar respostas firmes era crucial. Tinha uma urgência ali, uma necessidade de encontrar um chão firme. E aí que a coisa fica realmente interessante. Porque o resultado dessa imersão toda na filosofia secular foi, digamos, inesperado e bem rápido, né? Rápido e impactante. Os textos indicam que, em questão de apenas alguns anos, a visão de mundo dela mudou radicalmente. E a conclusão a que ela chegou foi bem drástica. Qual foi a grande virada, Sam? A conclusão central, que meio que destravou todas as outras, foi a seguinte. Ela se convenceu de que, se não existe Deus, se essa premissa fosse verdadeira, então a resposta para todas aquelas perguntas gigantes que ela carregava sobre verdade, sentido da vida, ética, seria um retumbante e definitivo não. Uau, um não para tudo isso. Vamos detalhar um pouco essas conclusões específicas que ela tirou nessa fase mais agnóstica, cética dela, começando pelo propósito de vida. Ok. Sem Deus, ela concluiu, então, não há propósito para a vida. Pelo menos não um propósito objetivo, final, que transcenda a nossa existência aqui. Ela pensava muito sobre a morte, sabe? A única certeza para ela era que, no fim, você apodrece. E ponto final. Que pensamento sombrio. É. E se é assim, então qualquer conquista, qualquer esforço, qualquer significado que a gente construa aqui, eventualmente se dissolve no nada. Perde o sentido último. O material até menciona uma conexão com um filósofo, né, o Bertrand Russell. Isso, menciona que ela se identificou com a visão do Bertrand Russell, aquele filósofo ateu que falava algo como ter que construir a própria vida sobre o andaime do desespero inflexível. Basicamente aceitar a falta de sentido cósmico e seguir em frente a si mesmo. É uma visão bem estoica, mas também desoladora. Com certeza. E essa lógica de que sem Deus tudo desmorona se aplicou à ética também, né? Diretamente. Se não há Deus, ela raciocinou, então também não há base para a ética objetiva. Não existe um padrão moral universal que valha para todos em todo lugar e tempo. A moral se torna uma construção humana cultural ou até mesmo individual. E isso levou ela a se tornar o quê? Uma relativista total? Exato. As fontes descrevem ela como tendo se tornado uma completa relativista. E não era só teoria, não. Ela vivia isso. Chegou ao ponto de discutir com amigos argumentando que, objetivamente falando, não existia certo ou errado. Tudo era questão de opinião, preferência pessoal, convenção social. Nossa, dá para imaginar as discussões. Pois é. E se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro como a premissa inicial, a ideia de que Deus não existe, foi levando, na lógica dela, a desmontar esses conceitos fundamentais, propósito, moralidade objetiva. Mas não parou por aí, né? Não mesmo.
A busca pela verdade acabou levando ela a duvidar da própria capacidade humana de conhecer a verdade universal. Aí entra o ceticismo pesado. Pesadíssimo. Ela se tornou uma cética convicta. O raciocínio dela, que o material descreve de forma bem vívida, era mais ou menos assim. Olha só para mim, com meu cérebro insignificante. A expressão original em inglês é puny brain, que tem essa conotação de pequenez, de limitação. Perdida nesse universo imenso, nesse tempo infinito. Como é que pode, ela se perguntava, que essa minha mente tão pequena e falha consiga alcançar qualquer tipo de conhecimento universal ou verdade transcendente absoluta? Para ela, essa pretensão toda parecia ridícula. É quase uma humildade que vira paralisia epistêmica, né? A ideia de que a verdade, com V maiúsculo, está simplesmente fora do nosso alcance como seres humanos. É um ceticismo bem radical mesmo, dá o que pensar. E para complicar ainda mais esse cenário interno dela, tinha outro elemento entrando na equação, vindo de outra área do conhecimento que ela estava explorando na escola. As aulas de ciências. O material menciona isso, né? Que o que ela aprendia ali, especialmente sobre determinismo, meio que se encaixou como uma luva nessas conclusões filosóficas dela. Perfeitamente. A visão determinista que ela absorveu, que era bem comum em certas interpretações científicas da época, pintava os seres humanos como basicamente máquinas bioquímicas complexas. Nossas ações, pensamentos, emoções, tudo seria, no fundo, o resultado inevitável de leis físicas e químicas agindo sobre a matéria do nosso corpo e cérebro. Não haveria espaço real para livre-arbítrio. Tipo um efeito dominó gigante, onde tudo já está pré-determinado pelas condições iniciais e pelas leis da natureza. Exatamente essa ideia. E se você leva isso a sério, a noção de livre escolha meio que evapora, né? Nossas decisões seriam apenas o produto dessas forças naturais, não uma escolha genuína da nossa consciência ou vontade. E como isso se conectou com o ceticismo dela? Bom, fechou o cerco. Essa ideia do determinismo ajudou a consolidar tanto o agnosticismo dela, a posição de que é impossível saber se Deus existe ou não, quanto o ceticismo radical sobre a nossa capacidade de conhecer a verdade. Afinal, se até os nossos processos de pensamento são apenas resultados de forças materiais cegas, como a gente pode confiar na nossa própria razão para chegar a alguma verdade objetiva sobre o mundo ou sobre nós mesmos? Uau! Que jornada! É uma reviravolta impressionante em poucos anos. Uma busca super sincera por honestidade intelectual que a levou de uma fé talvez um pouco superficial e não questionada para um agnosticismo cético, relativista e determinista, tudo muito bem amarrado na cabeça dela. É quase vertiginoso acompanhar essa sequência de pensamentos. Sim. O material que a gente analisou descreve esse período como sendo de muito conflito cognitivo, muita tensão interna para ela, e toda essa luta intelectual, essa passagem pelo que a gente poderia chamar de deserto do ceticismo e do relativismo, acabou sendo crucial para definir o trabalho da vida dela mais para frente, né? Impulsionou ela para o estudo de cosmovisões, para a apologética, mas isso, claro, já é outra parte da história. Entendi. Então, só para a gente recapitular o que vimos hoje, baseado no material. A história começa com essa exigência forte de honestidade intelectual. Isso leva a Pierce a rejeitar a fé que ela sentia que não tinha base racional. A partir daí, ela embarca numa busca filosófica intensa, por conta própria, vasculhando a biblioteca. Isso. E a grande conclusão dessa busca inicial é que, na visão dela, sem Deus não haveria propósito final para a vida, nem fundamento para a ética objetiva, nem base segura para o conhecimento universal. E tudo isso desemboca na adoção do relativismo moral, do ceticismo radical em relação ao conhecimento e do determinismo científico, que meio que amarrava tudo isso. Uma linha de raciocínio bem consistente partindo das premissas dela naquele momento, né? Exatamente. É um exemplo muito claro de como as ideias que a gente adota têm consequências bem práticas e existenciais, e como a busca por coerência, partindo de certas premissas, pode levar a conclusões sobre a vida, o universo e tudo mais, que são bem profundas e, para muita gente, bastante desafiadoras. Então, o que tudo isso significa? Por que essa história específica da Nancy Pierce é relevante para quem está ouvindo a gente agora? Eu penso que a jornada dela, de certa forma, espelha a busca de muita gente por sentido, por verdade,
num mundo que está cheio de perguntas difíceis e respostas que nem sempre convencem, né? Sem dúvida. Mostra como essa vontade de ter um chão firme quando a gente não acha onde esperava, seja na religião da infância, seja em respostas muito fáceis, pode levar a gente para conclusões bem inesperadas que desafiam o nosso jeito de ver a realidade, o conhecimento, a ética, a própria vida. E é também um lembrete, eu acho, de que as perguntas importantes, as grandes questões, não desaparecem só porque as respostas são complicadas ou desconfortáveis. A tal da honestidade intelectual, do jeito que a Peirce parece ter vivido nesse período, meio que exige que a gente encare essas dificuldades de frente, mesmo que o resultado inicial não seja o que a gente queria ou deixe a gente meio perdido no caminho, sabe? Totalmente. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar, algo que surge dessa análise toda, mas que vai um pouquinho além. Sim. Se a jornada da Peirce, como a gente viu aqui pelo material, sugere que essa ausência percebida de Deus levou ela, naquele momento, a um tipo de vazio de propósito, de ética objetiva e de confiança na verdade universal, fica a pergunta no ar. Que tipo de fundamento, que tipo de alicerce seria necessário para, talvez, reconstruir esses pilares? Boa pergunta. E, talvez mais intrigante ainda, onde alguém poderia procurar por esse alicerce, se tanto as respostas da filosofia secular que ela investigou, quanto as da fé que ela tinha rejeitado inicialmente, pareceram insuficientes para ela naquela fase específica da busca. É uma questão sobre onde a gente pode ou deve ancorar nossas certezas mais básicas, quando as opções mais óbvias parecem falhar ou não satisfazer essa busca por sentido e verdade. Fica aí para a gente refletir.